Paz, meus irmãos. Amém? Queria trazer um estudo hoje e gostaria que você me desse essa permissão, né, de estar entrando, né, com esse estudo, porque tudo aquilo que a gente aprende, né, e retém pra gente não vale de nada, irmão. Não vale de nada. O segredo é você aprender e ir passando para que outras pessoas também possam aprender, tá? Hoje o assunto, não vou dizer que é um assunto complexo, tá? Mas é um assunto muito fácil, tá bom? De se entender. Só não entende se não quiser. Se você não lê, você não vai entender. Vamos falar hoje sobre o que eu trago hoje seria, se fosse uma mensagem a ser pregada, eu iria colocar assim: na graça não existe simbolismo. Ou você é, ou você não é. Amém? Seria o tema da minha pregação. Mas como eu não sou pregador, né? Então, vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Estaremos lendo 3 versículos. O 2, o 3 e o 4. Que diz assim: do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Ícone. Paulo quis que este fosse com ele, tomando, circuncindou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pela cidade, deles lhe entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos próprios, não, pelos protocolos, pelos apóstolos e ancião em Jerusalém. Visto aqui que a graça de Deus ainda não estava 100% restaurada naquele tempo. Aí ainda existia uma resistência, né, dos gentios, ao qual Paulo foi designado para pregar, e os judeus que ainda não viviam na lei. Né? Vocês sabem que o judeu não aceitou Jesus Cristo, né, como filho de Deus. Eles não aceitaram, eles rejeitaram a Jesus Cristo. Então por isso havia esse conflito, e além de tudo, aquele que pregasse o nome de Jesus Cristo, eles eram pegavam eles e crucificavam, matavam ele, porque era proibido falar em nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque na graça não existe barganha. Na graça não tem dízimo como obrigação, não tem oferta, sabe? Não tem essas coisas, tem Santa Ceia, não tem campanha de Daniel, não tem atravessar o Mar Vermelho, o cajado de Moisés, não tem isso. A graça que Paulo pregava não tinha, entendeu? Essas questões na qual a lei vivia, entendeu? Agora abra o seu livro, a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 6, versos 3, 4, 5 e 6. Estaremos lendo assim. Versos 3 do capítulo 6. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Qual foi o batismo que Jesus foi batizado? O batismo de João. Só que quando Jesus ele se batizou, Jesus ele estava se batizando por nós. Era um simbolismo, era a sombra daquilo que ainda estava por vir. Deu para entender? Lê direitinho, lê comigo, me acompanha, anota,
é vídeo, você pode voltar, você faz o que você quiser, tá? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andamos nós também, em novidade de vida. Novidade, entendeu? Lei, obras, para esse tempo que nós vivemos, não existe mais, meu amado. Cristo, você querendo ou não, ele já te batizou. A morte de Jesus Cristo foi o batismo ao qual eu e você deviam de fazer. Mas ele morreu por nós. Ele se batizou por nós. Ou seja, Jesus, papel de Jesus Cristo. Eu vou me crucificar, vou morrer com morte de cruz, tá? E vocês não precisam mais fazer isso. Porque eu fiz por vocês. Porque a Bíblia diz que Jesus Cristo foi o nosso Cordeiro. Ele que morreu pelos nossos pecados. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos da sua ressurreição. Entendeu? Versículo 6. Sabendo isto que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado. Entendeu? Então o que acontece? As pessoas elas se batizam na água e continuam pecando. Porque o batismo que João vai falar lá do Espírito e do fogo não é um batismo simbólico. Era um batismo espiritual, ou seja, na mente. Tá entendendo? Então, esse batismo que é o qual João falava, ó, eu os batizo com água, para arrependimento do pecado, porque não era ainda a hora do Messias. Entendeu? Mas ele vai vir e vai batizar vocês com o Espírito e com o fogo. Entendimento, batismo do entendimento. Entendeu? Colossenses, deixa eu ver aqui. Aqui. Achei. Colossenses, capítulo 2. Capítulo 2 de Colossenses, verso 11, 12 e 14. Verso 11, 12 e 14. Diz assim, ó. No qual também estáis crucificados com a circuncisão não feita por mão do despojo, do corpo da carne, a circuncisão de Cristo. Deu para entender? Versículo 12 diz assim: sepultados com ele no batismo nele, também ressuscitaste pela fé no poder de Deus que ressuscitou todos os mortos. Vamos ler agora o 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nós era contrária, e atirou todo do meio de nós, cravando na cruz. Ou seja, toda a lei ele cumpriu. Eram 613 rudimentos. Eu canso de falar disso aqui, da lei. Jesus, ele cumpriu essas coisas no meu e no seu lugar. Como? Basta só você crer. Se você crer que ele te resgatou na sua morte, tá? Você morreu junto com ele e quando ressuscitar, irá ressuscitar junto com ele. Tá entendendo? Romanos
Romanos capítulo 12. Romanos, vai lá para trás agora, Romanos capítulo 12. Verso 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Deu para entender? Aceitar Jesus Cristo e ser batizado no entendimento é mudança de vida. Aquilo que você fazia, você não vai praticar mais, entendeu? Não só no que a lei exigia, mas também no seu caráter, no seu dia a dia, na sua vida, no meio de outras pessoas, entendeu? Então isso que é o batismo com o Espírito e com o fogo, entendimento. Quando você tem esse entendimento no Espírito, com o fogo você queima o pecado, entendeu? Você aniquila o pecado da iniquidade que está dentro de nós. Tá entendendo? Iremos ressuscitar com ele. Ou seja, quando eu morrer, o meu corpo volta ao pó, como diz lá em Gênesis, tá? E o espírito retorna para Deus, que é de direito. Tá entendendo? Quando eu morrer, o meu corpo, a minha carne, a minha matéria física, ela fica no túmulo, na terra, no sepulcro, no Hades, no inferno, na morte ali. E o meu espírito, ele volta para Deus, porque de Deus pertence. Entendeu? Romanos 4. Vamos lá para trás. Romanos 4. Romanos 4, versículo 4 e 5. Olha que coisa linda, maravilhosa. Já estamos acabando. Versículo 4 e 5 diz assim: Ora, aquele que faz qualquer obras, não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, e a sua fé lhe é imputada como justiça. Deu para entender? Vou te dar aqui o que eu aprendi. Aqui o patrão, aqui é o empregado, certo? O patrão, ele só vai te pagar porque você trabalhou, entendeu? O patrão só vai te pagar porque você trabalhou. O dia que você não trabalhar, entendeu? Ele vai descontar. Por quê? Porque ele não tem essa dívida com você. Ele só tem essa dívida com você quando você trabalha. Mas na graça é diferente. O apóstolo Paulo que estava trazendo uma coisa, um entendimento, uma simbologia ou algo parecido, entendeu? Que com Deus, na graça, não tem esse negócio. Entendeu? E é preciso que nós viemos se atentar a isso. Eu anotei alguma coisa aqui para tu ver como é que ela lê. Ó, Levítico, capítulo 3. Olha só. Sacrifício de paz ou graça. Levítico, capítulo 5. Pelos pecados ocultos. Levítico, capítulo 5. Sacrifício pelos pecados voluntários. Tinha até pecado que tinham que se fazer pelos sacerdotes. Entendeu? E a Bíblia vai dizer que nenhuma dessas coisas agradou a Deus. Entendeu? Pelo contrário, o jejum, a obra que ele quer que nós façamos, está em Isaías, capítulo 58, verso 1 a verso 10. Vai dizer ali que ele quer que a gente venha amar uns aos outros. Nós venhamos dar roupa a quem tem frio, dar comida a quem está com fome e outras coisas, entendeu? Que ele pede que nós façamos. Ele não pede jejum, entendeu? Ele não pede jejum. Ele não te pede dízimo. Ele não te pede oferta. Ele manda você fazer campanha. É fita, é óleo, é não sei o quê. Essas coisas nem existiam. Fita, óleo, campanha, nem existia. Isso aí foram os homens
com as suas mentes perturbadas, os seus entendimentos embotados, e inventaram e trouxeram essa doutrina de demônios. Isso é doutrina de demônios, porque o Evangelho de Jesus Cristo, tá, foi comprado, ele nos comprou com teu sangue, e era necessário que ele morresse para se cumprir o que estava escrito na Escritura. Entendeu? Então, que nesta tarde, início de noite, você venha ter um encontro com Deus verdadeiramente, saia desses lugares que são verdadeiros alçapões, são ganholas trancando os pássaros, entendeu? São currais que não deixam a ovelha pastar, comer a palavra de Deus, entendeu? A ovelha só come o capim que eles dão, que é a doutrina deles, e por isso você fica com a sua mente perturbada, acreditando em diabo, em Satanás, em demônio. Isso aí depois a gente vai estudar depois, mais lá para frente, tá bom? Fica na paz, que Deus possa te abençoar cada vez mais, porque você já é abençoado. Em nome do nosso Cristo. Amém? Fique com Deus, uma boa noite, graça e paz.